Alô, amigos e amigas do esporte, bom dia! Estamos de volta aqui para mais apresentação do TV Esportes pela sua TVI, que é o seu compromisso todas as manhãs, 11h30 da manhã, aqui para trazer tudo que aconteceu com relação ao futebol, né, do dia de ontem e o que vai acontecer também no dia de hoje. Já vamos estar aqui discutindo com relação à convocação da seleção brasileira para 2 jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, também Copa do Brasil ontem, Copa do Nordeste, campeonato, tivemos campeonato goiano, né, ontem decidindo também os finalistas, enfim, e é claro, vamos falar aqui da Taça Libertadores da América, meu Coringão, hein? Acabou tomando 3-0. Tô aqui de cabeça inchada, essa é a realidade. Nino Black, forte abraço, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia você, telespectador da TVI. São 20 anos de sucesso e você fazendo parte desse sucesso, fazendo parte, obviamente, desses 20 anos, que venham mais 20, mais 20 e mais 20. Estamos aqui, Marcelo, para falar de futebol, né? Gostamos muito, sabemos um pouquinho, mas estamos aqui para debater e para aprender, Marcelo. Eu não vou nem lhe avisar aqui quem foi que começou a me mandar mensagem ontem, logo após a partida do Corinthians com o Barcelona, com relação ao resultado do jogo, né? Alguém perguntando. Do grupo Ostentação. Exatamente, né? Pense todas elas. Todas. O que eu não posso falar aqui, né? Mas todas elas que estão nesse exato momento acompanhando aqui o TV Esportes mandaram mensagem, inclusive hoje pela manhã. Eu falei que time grande quando perde é assim, né? O pessoal liga. A toda, né? É verdade. Black, já que estamos falando aqui do Corinthians, eu ontem acompanhei essa partida e quando eu vi a escalação, eu falei assim, hoje perde. O Corinthians, que atuou contra o Barcelona, com 3 zagueiros, logo no início. Foi com 3-5-2, né, Marcelo? É o 3-5-2. Aí colocou o João Pedro, que na minha opinião é um menino ainda muito verde ainda para a competição a nível da Libertadores. E um jogo dificílimo, Marcelo, fora de casa, contra um time que tem uma certa tradição na Libertadores, que é o Barcelona de Guayaquil. Verdade. Então, ontem, quando eu vi aqui a escalação com o Hugo, os 3 zagueiros, Torres, Gustavo Henrique e João Pedro, o Mateuzinho, Alex Santana, Breno Bidon e Hugo, Garro e Depay e o Roberto no ataque, eu falei assim, hoje perde. E foi dito certo. Na verdade, Marcelo, o treinador do Corinthians entrou com um esquema totalmente diferente do que ele vem jogando, do que o time vem jogando no Campeonato Paulista, onde tem conseguido muito sucesso. Entrou com o famoso 3-5-2, onde se abre os zagueiros um de um lado, outro do outro, como se fossem os alas, os laterais no caso, e deixa um plantado ali, formando a linha de 3, por isso chama 3, 5 no meio campo, né, 2 nas laterais, no bico ali do círculo, e 3 por dentro, 3, esse seria o 5 do 3-5, e os 2 atacantes, você falou o Depay e o Yuri Alberto. É um esquema, Marcelo, que se você não tiver muito bem adaptado a ele, se você não tiver muito bem preparado, bem treinado e entrosado para colocar em prática dentro do campo, você pode passar um vexame. E ontem o Corinthians pagou para ver, por isso passou o vexame que passou contra o Barcelona de Guayaquil no Equador. É um time rápido, um time que joga com muita velocidade, principalmente quando acontece o fenômeno da natureza que aconteceu ontem, muita chuva em Guayaquil. Campo, quem joga a bola sabe, o campo fica escorregadio, a bola corre mais, e o Barcelona de Guayaquil nada tem a ver com isso, já acostumado com o clima-tempo, já acostumado com o gramado, fez 3-0 no Corinthians e saiu barato, Marcelo. O Barcelona poderia ter feito mais pela falta de competência, talvez. Por quê? Porque existe um caso agora de poupar jogadores. Marcelo, eu não vejo o Real Madrid poupando jogadores, eu não vejo o Barcelona da Espanha poupando jogadores com tanta frequência, igual os jogadores sul-americanos são poupados. E falando em especial o futebol brasileiro, o cara joga domingo, não pode jogar quarta não, porque vai jogar no próximo domingo. Se antes nós tínhamos campeonato domingo, quarta ou domingo e quinta. Verdade, bem lembrado. Então eles poupam, aumentou o financeiro, ou seja, ganha melhor financeiramente, ganha mais dinheiro e joga menos. Sendo que o futebol, o gostoso é você jogar. O dinheiro vem como consequência, naturalmente, vem como consequência, quem tem mais qualidade vai ganhar mais.
vai fazer melhores contratos, é assim que funciona. Mas poupar jogador, o jogador não gosta de ser poupado. O jogador sabe que se for poupado, falando na linguagem da bola, o jogador que é poupado, ele dá brecha pro parceiro dele. Verdade. Parceiro de grupo, do elenco. Porque à medida que você deixa, você é o centroavante, você é um atacante, e você vai ser poupado em tal jogo, você está dando chance do seu concorrente da posição, que vai jogar, fazer 2, 3 gols, e você já ficar em dúvida, poxa, eu fiquei de fora por quê? Não porque a sala de fisiologia ou alguém da comissão técnica responsável maior que eu, que manda mais do que eu, falou que aqui eu corro um risco de lesão em tal lugar, então vai me poupar porque eu estou cansado. E eu não me sinto cansado. E quem melhor conhece meu corpo? Eu ou quem está falando que eu estou cansado? Então tem muitas jogadas aí, muito jogo de interesse. E o Corinthians ontem pagou e pagou caro, Marcelo. 3-0 saiu barato porque o Barcelona de Guayaquil criou muitas oportunidades diante do ontem fraco Corinthians, essa é a verdade. Eu, como bom corintiano, acredito, não é, no jogo de volta ali na Arena Corinthians, que é o estádio de Copa do Mundo que o Corinthians tem. E aí muita gente não gosta quando eu falo isso, principalmente o pessoal do Grupo Ostentação, tá me acompanhando agora, né? Com certeza, o Guti, acompanha todos os dias. vou mandar um abraço para você, o Guti. O Marcão também. Grande Marcos também, não é? Então assim, eu acredito numa reviravolta aí do Coringão jogando na Arena Corinthians. Na sua opinião, ficou difícil pro Corinthians? Marcelo, fica difícil porque 3-0 é um placar considerável. Mas assim, Marcelo, quem tem a força que o Corinthians tem, que nós conhecemos, quem tem a torcida que o Corinthians tem, que também nós conhecemos, sabe que se entrar o time certinho, com o fervor que vem das arquibancadas, a vibração positiva e a qualidade que o Corinthians vem apresentando desde o ano passado, final do ano passado para cá, o Corinthians tem sim grande chance de reverter o quadro. Agora, 3 gols, meu filho, são 3 gols, é difícil. O Corinthians ontem meio que um menosprezo a um adversário que ele não conhecia ainda esse ano e que agora sabe que tirar 3-0 é difícil, mas antes desse jogo do Corinthians contra o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians tem o Santos pelo Campeonato Paulista. E aí vai ser um jogo difícil, porque sempre foi difícil o Corinthians e Santos, porque para chegar a um você tem que passar pelo outro. Não na minha competição, mas para chegar ao próximo jogo, você tem que passar pelo Santos, que é o próximo jogo do Corinthians, na verdade é o Santos, não é o Barcelona. Então, se não ganha do Santos, já vem das arquibancadas a cobrança para o jogo contra o Barcelona. De aqueles gritos de torcida, tipo, domingo, se não for pelo amor, vai pela dor. Verdade. Vai ter aquilo ali. Domingo Grito é de guerra. questão de vida ou morte. Ou ganha ou morre. Vai ter isso, a gente sabe que vem isso das arquibancadas. E aí como é que fica a cabeça de alguns jogadores, principalmente os que não conhecem a fúria da torcida ainda? É bom que eles coloquem tudo dentro do campo agora contra o Santos, que parece ter priorizado o Campeonato Paulista, e tomara que dê certo para o Corinthians, porque se não der certo contra o Santos, o peso vem maior, e aí não sei se é só positividade que vai vir das arquibancadas, porque há quem olhe cobrança como muito peso, tem que se sobressaia em cima de cobrança também, Marcelo. Cássio, me traga aí os resultados de ontem da Copa Libertadores, além do Barcelona de Guayaquil 3, Corinthians 0, tivemos também outra partida pela Libertadores, tá aí na tela, o Melgar acabou perdendo em casa para o Cerro Porteño pelo placar de 1-0, Black. Melgar perdeu em casa, o Cerro Porteño do Paraguai, um time também tradicional, Marcelo, já foi em outrora um time muito forte, já entrou muitas vezes nas Libertadores passadas, já entrou como favorito, como brigar pelo título, possíveis cabeças de chave sempre. Então o futebol paraguaio, com a queda que teve, a queda é financeira, e financeiro derruba muita coisa, inclusive o futebol. O futebol paraguaio perdeu muito prestígio, digamos assim. Mas o Cerro, voltando aí, venceu o Melgar, e com certeza o Cerro vai em frente, Marcelo. E quanto mais jogos você vai tendo, ou seja, quanto mais você vai classificando, passando de fases, você vai fortalecendo o seu elenco e dando conjunto, que é conjunto que vai à frente no campeonato. Porque time bom ganha jogo, mas elenco bom e time entrosado disputa títulos. Talvez esse seja o caso do Cerro Porteño paraguaio. Olha, hoje com relação à Copa Libertadores, teremos o Bahia em campo, jogando contra o time do Boston River.
Coloca aí, Cássio, o jogo de hoje. Essa partida vai acontecer às 21h30. O torcedor do Bahia já está na expectativa, né? Logo após um carnaval. O pessoal dançou bastante. Cabeça inchada, inclusive, contra a equipe da Jacuipense. E hoje, como é que deve jogar o Bahia contra o Boston River pela Libertadores, Black? Marcelo, de cabeça inchada já estavam mesmo porque perderam para Juazeirense, né? Para Jacuipense. Para Jacuipense, desculpa. Só que assim, competições diferentes, o Bahia fez no final de semana passado, cometeu o pecado que ontem o Corinthians cometeu, entrou com jogadores mesclados e mesclou e perdeu. Então agora espero que o Bahia, que poupou, mesclou para poupar, poupou para jogar esse próximo jogo da Libertadores que o Bahia tem priorizado ultimamente. Então tomara que façam jus ao poupar, os que foram poupados principalmente, e que a comissão técnica dê sorte, acima de tudo, de que os poupados sobressaiam com a qualidade que tem e que tragam o resultado que o Bahia espera, porque foi poupado para aumentar a qualidade, para não ter cansaço, para entrarem descansados, para oferecerem para o time o que tem para oferecer em qualidade técnica e em resistência. Tomara, Marcelo, que a equipe de comissão técnica estejam certos para que possam botar em campo hoje aquilo que ele poupou para render hoje. Tomara que renda para que o Bahia saia vencedor do jogo de hoje. Então hoje é dia de Bahia, hein? Na Copa Libertadores, vai encarar o Boston River às 21h30 e amanhã a gente vai estar trazendo aqui, com fé em Deus, este resultado. Lotado, né, Marcelo? Lotado. Normalmente o torcedor do Bahia não deixa a desejar no quesito presença e torcida. O torcedor do Bahia vai marcar presença e torce, vibra, pula e canta o tempo todo. É bom jogar com o Bahia, é bom jogar no Bahia com a torcida que o Bahia tem, Marcelo. Tem uma frase que o torcedor do Bahia tem, que a torcida do Bahia tem, a Bamô, né? Que é: ninguém nos vence em vibração. E faz parte do hino. Já faz do hino. É? Exatamente. Faz parte do hino. A voz do esquadrão, ninguém nos vê sem vibração. Tá certo. Verdade. Meu querido Cássio, vira a chave aí, quero falar de Copa do Nordeste. Ontem tivemos rodada, o Vitória acabou vencendo, empatando, né, no Barradão com Altos, em 1-1. Coloca na tela aí, Cássio, os resultados de ontem da Copa do Nordeste. O Fortaleza goleou o Ferroviário pelo placar de 4-0, Motoclube 3, Souza 1, Vitória 1, Altos também 1, e o Sport, jogando em casa, venceu 2-1 o CRB. O CRB sucumbiu diante do Sport, né, Marcelo? 2-1, Anselmo Ramon ainda fez um gol empatando o jogo, depois o Sport fez o segundo. O Souza também perdeu o Motoclube no Maranhão. O Souza começou a cair, na verdade, alguns jogadores já não fazem mais parte do elenco. O Souza, depois da Copa do Brasil, da eliminação, o Souza já é outro em termos de astral. Uma eliminação traz sim prejuízos para um elenco, para uma equipe, para um clube. Mas o Souza continua bem no campeonato estadual lá na Paraíba. Tenho informações verdadeiras disso. E o Vitória empatou em casa, né, Marcelo? O Vitória já não tem tanta preocupação com classificação. Jogou com o time que tem que jogar. O Vitória teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. O Vitória teve jogador expulso. Uma jogada... Os dois deram o carrinho, mas o jogador do Vitória... ali a interpretação. O árbitro já veio com um cartão vermelho para dar na mão e expulsou o jogador do Vitória. O Vitória ficou com a menos por muito tempo durante o jogo e ainda empatou, não perdeu o jogo. Tomara que esse jogador que o Vitória perdeu ontem não faça falta para o próximo jogo, porque um jogador, quando sai de um time, ele meio que quebra o entrosamento daquela equipe, Marcelo. Cássio, já vamos trazer aí os jogos de hoje da Copa do Nordeste. São 3 jogos que acontecem hoje e em seguida vamos trazer a classificação após a rodada de ontem, para saber aí como é que está a situação do grupo A, do grupo B da Copa do Nordeste. Portanto, hoje 3 jogos acontecem pela Copa do Nordeste. Às 7 da noite o Ceará vai receber a equipe do América de Natal. Também 7 da noite Sampaio Corrêa recebe o Náutico e 21h30 Juazeirense recebe a equipe do CSA lá no Adalto Moraes, Black. No Adalto Moraes, em Juazeiro, né, Marcelo? Recebe o CSA de Alagoas. Vamos ver como é que vai ser a Juazeirense que tem feito a Jacuipense. Juazeirense. É um ense pra lá, um ense pra cá. Tanto ense. Muito ense, que só sumiu a catuense, né, Marcelo? Que era tradicional também. Mas a Juazeirense precisa sim vencer. Quem joga em casa, Marcelo, não tem o que conversar. Quem joga em casa tem que vencer o jogo e deixar os outros acontecerem, os outros resultados acontecerem para ver o que vai dar.
Ali a classificação, Black, no grupo A lidera o Sport com 12 pontos, em segundo Vitória com 11, em terceiro Fortaleza com 9, e aí vem CRB com 6, com 5 Altos e Motoclube, com 4 Ferroviário e em último ali o Souza com 3 pontos. Olha para você ver, Marcelo, como um tropeço, que é tropeço. Vitória a empatar com Altos do Piauí é tropeço. Verdade. No Barradão. Custou ali a liderança, né? Custou a liderança para o Sport, aí entra o bairrismo, né, Marcelo? Verdade. O pernambucano passou de um baiano na competição que é do Nordeste, onde os dois estados se acham grandes. Já o grupo B, CSA de Alagoas tem 9 pontos, só que com 4 jogos. Em segundo, o Bahia com 7, 3 jogos. A América de Natal também tem 7 com 4 jogos. Ou seja, o Azerense tem 5 com 4, Ceará tem 4 com 3, e aí vem Confiança, Náutico, Sampaio Corrêa. O Bahia, vencendo a sua partida, é claro, na Copa do Nordeste, vai sim assumir a liderança do grupo B da Copa do Nordeste. Por ter esse jogo a menos, né, Marcelo? Tendo esse jogo a menos, o Bahia tem a chance de, jogando para igualar o número de jogos, 4 jogos, tem a chance de vencer para assumir a liderança, reassumir a liderança do grupo B da Copa do Nordeste. Vira a página, Cássio, Copa do Brasil. Ontem o Vascão acabou não tomando conhecimento do Nova Iguaçu, Sim. Venceu sua partida. Foram 3 jogos ontem, Cássio vai colocar na tela aí, ó lá. O time do Caxias perdeu para o Fluminense pelo placar de 2-1. O Atlético Mineiro 4-1 no Manaus e esse jogo aqui envolvendo Nova Iguaçu e Vasco, 3-0 Vasco. O Fluminense, Marcelo, o Fluminense venceu o Caxias, eu assisti esse jogo do Fluminense, o jogo das 7 horas. O Fluminense ontem estava na expectativa do 100º gol do Germancano pelo Fluminense e ele fez, né? 184 jogos, 100 gols, é um artilheiro indiscutível, o Cano argentino, né? Veio do futebol colombiano para o Vasco e depois se transferiu para o Fluminense. É um goleador nato. E ontem ele fez não só um, fez 2 gols, chegando a 101 gols. O Fluminense venceu com propriedade e não precisou de apertar muito, não. E o outro jogo, o Atlético Mineiro Goleou. Venceu com facilidade, Marcelo. Venceu o Manaus com facilidade, dentro dos seus domínios, sem Hulk, inclusive, que está machucado. Talvez por isso não tenha ido na convocação da seleção brasileira, que daqui a pouco nós iremos falar. E o Vasco, né? O Vasco venceu o Nova Iguaçu. O Vasco venceu o Nova Iguaçu, Marcelo, no jogo doméstico, onde os dois se enfrentam bastante no campeonato estadual. E ontem o Vasco entrou decidido a decidir a partida. Não deu chance, não deu sopa pro azar. O Nova Iguaçu até tentou ainda alguma coisa, uma aqui, outra ali, bem esporádica. Mas o Vasco incisivo, o Vasco firme, o Vasco decidido a vencer. Ontem o Coutinho, num destaque do jogo, fez 2 gols, inclusive um golaço, um gol muito bonito. Lembrou muito aquele Coutinho da Copa, aquele Coutinho com o gol contra a Suíça. Um gol de fora da área, uma chapada, a bola faz a curva bem fora, o goleiro vai, mas não consegue chegar. Então o Coutinho ontem foi bem, fez um gol de pênalti também, um pênalti sofrido pelo Verratti, o que é uma vergonha, na minha opinião. A CBF não colocar VAR em todos os jogos. Ontem no jogo do Nova Iguaçu e Vasco na Copa do Brasil não tinha a presença do VAR. Não tinha. O jogador do Nova Iguaçu rasgou a camisa do Verratti dentro da área, numa disputa de bola, e ele falou que não foi nada. E o Verratti levantou na indignação, ele percebeu que a indignação tinha algum fundo de verdade, foi ficar mais perto, o árbitro foi o Daronco, e em seguida havia sido escanteio para o Vasco. Em seguida o mesmo zagueiro fez a mesma coisa, rasgou, ficou com um pedaço da camisa do Verratti na mão. Ele aí deu o pênalti. Um negócio, Marcelo, muito estranho, sinceramente. Um negócio muito parecido que é combinado, eu vou fazer isso. Porque não é possível, Marcelo, o árbitro está a 1 metro de você, te avisando que vai tomar tal decisão, se você fizer tal coisa, e você ir fazer essa tal coisa. Sabendo que o árbitro vai lhe punir, sabendo qual é a punição, pênalti. Como tem essas apostas aí, né, Marcelo? Tudo surge, todo mundo fala coisas. É bom que se evite muitas coisas. Mas o pessoal parece não evitar, não. Não tinha VAR, mas tinha os olhos de Daronco a 1 metro do lance. Deu o pênalti, Coutinho bateu, converteu. O Vasco venceu o gol do Ryan primeiro, 1-0. Depois 2 gols do Coutinho. O Vasco venceu com propriedade. 3 gols no primeiro tempo, Marcelo. É isso aí. Black, hoje pela manhã saiu a convocação da seleção brasileira. Vamos pedir ao Cássio aí para colocar os jogadores que foram convocados para o jogo contra a Colômbia, dia 20, agora de março, às 22h30,
no Mané Garrincha. E está ali a convocação, Black. A gente observa a convocação da seleção brasileira e eu vou querer saber de você se houve alguma novidade nesta convocação. Por exemplo, os goleiros Alisson, do Liverpool, Bento e o Ederson. Nenhuma novidade, Marcelo. Nenhuma novidade, né? Defensores, Danilo, do Flamengo, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinho, do PSG, Murilo, também Wanderson, do Mônaco e Wesley, do Flamengo. Não tem surpresa, Marcelo. Agora é bom que o Wesley do Flamengo vá na convocação, porque no momento, na minha opinião, obviamente, é o lateral que tem sido destaque no futebol brasileiro. Muito agressivo e bom na marcação, ainda jovem, muito bom jogador. Nascido e criado no Flamengo. É um jogador que tem muito a dar para o futebol mundial, Marcelo. É muito bom jogador, merecida a convocação. Meio-campistas, o André, o Bruno Guimarães, Gerson, do Flamengo, o Joelinton, além do Matheus Cunha e Neymar dos Santos. Todos já preparados, todos já experimentados na seleção brasileira. Para mim aí, que não foi uma surpresa, foi o Neymar ter ido, mas eu torcia para que ele fosse realmente. Não como surpresa, porque ele voltou e voltou jogando bem. Está feliz, porque a gente tem visto a felicidade, a gente percebe a felicidade. É um jogador imprescindível para qualquer time, para o Santos no momento é imprescindível. E com certeza vai ajudar muito a seleção brasileira, os companheiros. É um jogador que vai com o status de ídolo, de mestre de futebol mesmo. É um jogador que qualquer time gostaria de ter e qualquer treinador gostaria de tê-lo para comandar. Ninguém vai abrir mão de jogador como Neymar, Marcelo. E para fechar aqui os atacantes, o Vini Júnior, né, que já era esperado, também o Savinho, o Rodrigo, Rafinha, João Pedro e o Estevão do Palmeiras. Todos muito bem cotados, todos muito absolutos nas suas equipes e todos preparados para a seleção brasileira mais uma vez, já que não tem novidade no ataque. Rodrigo vivendo um excelente momento. Na verdade, o Rodrigo sempre viveu bons momentos. Rodrigo só não foi tão valorizado com a mídia como ele poderia ser, badalado como ele poderia ser, porque o Rodrigo é um jogador fundamental e tem uma coisa, decisivo. Rodrigo aparece em todas as áreas e todas as horas, principalmente nas decisões, onde você mais precisa de alguém para tomar conta da situação. É ali que o Rodrigo está, muito bom jogador. É isso aí, final de programa, coisa boa, é rapidinho, né, rapaz? Já tem gente mandando mensagem aqui. E aí, tudo bem? Manda um aqui pra gente. Um abraço ao pessoal todo sintonizado aqui na Bahia, no Brasil e também no mundo, acompanhando aqui a nossa TVI. Black, forte abraço. Tamo junto, Marcelo. Um abraço. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com você, telespectador da TVI. São 20 anos. É isso aí, a todos um abraço. Vem aí, Alerta Cidade e até amanhã, se Deus quiser.